Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 8 de julho de 2025. São 8 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal estão comemorando até agora a última das trampices, que consistiu em fazer ameaças a um bloco de países, ameaças furadas, como você vai ver daqui a pouco, ameaças a um grupo de países e ameaça velada ao Poder Judiciário brasileiro. Pela única e simples razão que, Trump, em termos de tarifas, ele já chegou a prometer 100% de tarifas contra os BRICS e agora baixou para 10%. Mas isso não é o pior. O pior foi ele fazer uma ameaça velada ao Poder Judiciário brasileiro: deixem o Bolsonaro em paz, sabendo que ele é odiado no Brasil. Pesquisas mostram que o Trump, e você vai ver isso, é odiado no Brasil, apesar de o Brasil ter uma boa visão dos Estados Unidos, tem uma péssima visão do Donald Trump. Ele está provocando terror nos brasileiros que foram para lá, inclusive legalmente, estão ameaçados de deportação, mas a coisa só piora para o bolsonarismo. Ontem à noite, o Eduardo Bolsonaro e o Guilherme Boulos debateram na CNN e o Eduardo Bolsonaro simplesmente deu um tiro na própria boca. E eu falo da boca porque foi a boca dele que deu ao Supremo Tribunal Federal prova ao vivo, a cores e em alto e bom som de que o Eduardo Bolsonaro é culpado daquilo que ele é acusado em inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra ele, para provar contra ele tudo aquilo que ele teve a gentileza de ir à televisão confessar. Vamos assistir tudo isso e vamos comemorar, porque estão chegando por aí uma avalanche, uma avalanche de vídeos de inteligência artificial explorando as trampices que a maioria dos brasileiros rejeita e odeia, detesta. Vamos assistir. Agora, abrindo espaço para a gente trazer a informação que confirmamos há pouco, direto de Brasília ao vivo, foi aberta oficialmente, então, foi aberta a investigação contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Márcio Rocha está chegando aqui com a gente com todos os detalhes. Boa tarde, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dos inquéritos que tratam das fake news e dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, aceitou o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República para investigar e abrir um inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A investigação quer saber se Bolsonaro tem alguma ligação com a conduta do filho nos Estados Unidos. O Ministério Público argumenta que o ex-presidente seria beneficiado pelas ações de Eduardo Bolsonaro e que isso poderia significar uma forma de tentativa de obstrução da justiça no Brasil. Na saída, Bolsonaro disse que apoia financeiramente a permanência do filho nos Estados Unidos. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta 17 milhões de reais, tá? E eu botei 2 milhões na conta dele, tá ok? Lá fora tudo é mais caro, eu tenho 2 netos, repito, um de 4, outro de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldades. Essa história, só para complementar, na verdade, é uma outra questão, que o Trump agora é chamado ali
no mercado financeiro, em Wall Street, tem uma nova expressão em Wall Street. Qual é? Em relação ao Trump, que é Trump always chickens out. Trump sempre amarela. Então, Trump always chickens out é o taco, né? Eles falam taco, eles falam pela sigla taco, que o Trump fala que vai colocar as tarifas, tudo. Inicialmente o mercado despencava, acontecia todo aquele caos, mas no final ele sempre amarelava, retirava as tarifas e o mercado normalizava. Mr. President, Wall Street analysts have coined a new term called the taco trade. They're saying Trump always chickens out on your tariff threats, and that's why markets are higher this week. What's your response to that? I kick out? Chicken out. Oh, isn't that nice? Chicken out. I've never heard that. Para os apoiadores, é uma vitória. Os apoiadores de Bolsonaro é uma grande vitória. Sim. Tem o presidente da maior potência do mundo defendendo o Bolsonaro. No entanto, essa corrente se liga mais, cada vez mais vai ficar trumpista, né? O bolsonarismo vai ficar cada vez mais trumpista. Aí, para citar as pesquisas do Trump, as pesquisas mostram que internamente, no Brasil, o Trump não é tão popular assim, como eles imaginam. Então, a cada deportação de brasileiro, a cada dificuldade, barreiras fiscais, etc., o bolsonarismo cada vez mais ligado ao trumpismo, pode trazer também prejuízos para essa corrente. É provável que nos próximos dias o Brasil possa, sim, experimentar uma sanção contra o Alexandre de Moraes, que é o que eu busquei sempre aqui nos Estados Unidos, já que no Brasil não existem mais ferramentas para fazer o Brasil voltar a ser uma democracia normal. É uma vergonha. Essa turma vive no tempo em que o embaixador dos Estados Unidos vinha aqui e planejava golpe militar com traidores da pátria, como fez em 64. O Eduardo vai para lá conspirar contra o próprio país. É lamentável. Um deputado eleito pelo mesmo estado que eu, pelo estado de São Paulo, vai lá para os Estados Unidos fazer conspiração e essa turma vem dizer ainda que é patriota. Uma sanção contra o Alexandre de Moraes, que é o que eu busquei sempre aqui nos Estados Unidos. Uma sanção contra o Alexandre de Moraes, que é o que eu busquei sempre aqui nos Estados Unidos. Uma sanção contra o Alexandre de Moraes, que é o que eu busquei sempre aqui nos Estados Unidos. A verdade é que as ameaças de Donald Trump deixam o bolsonarismo muito agitado, muito feliz e leva os bolsonaristas e, sobretudo, o filho 03 a cometer loucuras como essa que ele acaba de cometer, que foi confessar ao vivo e a cores o seu crime. Mas antes de falar disso, vamos ver aqui alguns dados. A ameaça de Trump dá força inesperada à reunião esvaziada do BRICS no Rio. Ao prometer incluir países em tarifaço, o presidente norte-americano demonstrou preocupação com a articulação do grupo e valorizou, não é? Na verdade, valorizou esse grupo. E essa percepção de que o Trump, com as suas ameaças, não só no que diz respeito a ameaçar o judiciário brasileiro por causa de Bolsonaro, mas também ameaçar os BRICS, ajudou, principalmente, quem está rindo à toa é o Lula, mas também o STF, porque o Eduardo Bolsonaro acaba de concluir o inquérito contra ele. A Polícia Federal tinha pedido mais tempo para investigar o Eduardo Bolsonaro. Eis que o Eduardo Bolsonaro vai à televisão, no debate com o Boulos, como você acabou de ver, e confessa o seu crime. Agora ficou tudo mais fácil, né? Vamos lá. Você veja que é um consenso na mídia de que o Trump ajudou o Lula. Fala de Trump sobre Bolsonaro dá a Lula chance de disputar o tema patriotismo. Simples assim. Basta a manchete. Na Folha de São Paulo, antipetista. Ataque de Trump, por hora, ajuda mais Lula que Bolsonaro. Não precisa nem ler o texto, a manchete já diz tudo, tá? Trump solta o fósforo e Lula assa marshmallow. Tá aqui, ó. Se precisar, vamos abrir a imagem para ficar mais claro para todo mundo. Olha que maravilha.
Não é? Tá aí. O resumo de como está sendo visto por 10 entre 10 analistas o que aconteceu. Reação de Lula e pressão política inócua, aí a matéria pede para você entender os impactos da defesa de Bolsonaro por Trump. Para ministros do STF, declarações do americano não alteram em absolutamente nada os rumos do julgamento sobre a trama golpista. Simples assim. E isso por quê? Você tem várias razões, mas uma delas está na forma como os brasileiros estão vendo o Trump. Você tem aqui, por exemplo, a pesquisa da Quest diz que 43% dos eleitores brasileiros têm opinião negativa sobre Trump e apenas 22% têm opinião positiva. Aqui você vê a pesquisa Quest divulgada, na verdade, em abril, mostra que a opinião negativa sobre Trump é 43% e a positiva é 22%. Você tem também a pesquisa Atlas. Maioria no Brasil tem visão negativa de Trump e positiva dos Estados Unidos, diz Atlas. Então essa pesquisa mostra que a impressão positiva ou negativa sobre o desempenho de Trump na presidência dos Estados Unidos é 51% dos brasileiros ouvidos disseram que a impressão era negativa e 40% que era positiva. Tem mais. O Trump ameaçou ontem taxar em 10% os países que se alinhassem com o BRICS. Foi um belo avanço, porque em alguns meses atrás, na verdade, no início do ano, o Trump ameaçou impor tarifa de 100%, agora baixou para 10%, né? E é por isso que ele é visto como um arregão. Aqui você vê as postagens. Trump também disse que acabaria com a guerra na Ucrânia em um dia, disse que acabou com o programa nuclear do Irã, vou ali no banheiro rir. Trump disse que pipocou com a China e arregou. Aí outro diz, Trump prometeu acabar com 2 guerras e agora são 3. Nos Estados Unidos chamam isso de taco. Trump always chickens out. Ele traduziu errado, é Trump sempre amarela. Chicken é associado à covardia. É frango, né? É um frango. É tipo truco, nunca sabemos se ele está apenas blefando. Taco, Trump always chickens out. Trump sempre volta atrás. Pode ser lido assim, mas não é uma tradução precisa. Lula diz a Trump que o mundo não quer imperador após os Estados Unidos ameaçarem tarifas sobre Trump. Matéria da Reuters. Olha o que ganhou destaque. Não é? E uma fala bem razoável. O mundo não quer imperador. Tem um outro que tentou ser imperador do mundo, que se chamava Adolf Hitler. Quer dizer, o Lula foi na veia. Chamou basicamente o Trump de Hitler. Mas a questão principal é essa aqui. Quem está rindo mesmo é o Alexandre de Moraes. O STF abriu inquérito em maio para investigar o Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de obstrução da justiça. O STF e a PGR aceitaram uma representação do líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, e abriram um inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro por conspirar contra o Brasil lá nos Estados Unidos. E aí você tem o Eduardo Bolsonaro e até o neto do ditador lá confessando o crime. Chegou a vez do Brasil, diz aí Jovem Pan nos Estados Unidos sobre Trump, que é o tal do Figueiredo. Mas ele foi mais longe, olha o que ele disse. Amigos da imprensa e demais, infelizmente eu estou absolutamente proibido de comentar detalhes que motivaram o post do presidente Trump há pouco na Truth Social, que é verdade social, o que é uma mentira, né? O que posso confirmar é que é resultado do trabalho que fiz sob a liderança do Eduardo Bolsonaro e que não será a última coisa que ouvirão a respeito. Chegou a vez do Brasil. Tá? Isso é considerado pelo STF uma conduta criminosa contra o país. O Eduardo, então, foi para a CNN fazer esse debate com o Boulos e o Boulos jantou
o Eduardo Bolsonaro. Eduardo diz ter ajudado em apoio de Trump. Boulos vê crime de lesa pátria. Ainda falou, você tá cometendo um crime, né? É muito claro. E é por isso que os ministros do STF minimizaram o post do Trump. Eles estão um pouco se lixando. O fato é esse. Eles sabem que isso que o Trump está querendo é algo que não tem futuro. Não funcionou nem com a Venezuela. Vai funcionar com o Brasil. E a Venezuela é um país que tem aí algumas coisas questionáveis, né? Ainda que haja exagero e tal, mas a Venezuela vive um clima de caos nesse momento, até por conta do que os Estados Unidos fazem com eles lá, impuseram sanções e tal. Eles não conseguiram nem com a Venezuela, eles não conseguiram com Cuba, eles não conseguiram mudar o regime cubano. Eles vão querer mudar o regime de uma das maiores nações do mundo, com um PIB de quase 2 trilhões de dólares. Então, os ministros do STF, para os magistrados, não há medidas concretas tomadas pelo presidente americano e, portanto, declarações são narrativa política. E são mesmo. A declaração de Trump ajuda Lula na campanha do Nós contra Eles, aponta inclusive uma pesquisa que já saiu. Bolsonaristas comemoraram a crítica do presidente americano aos processos contra Jair Bolsonaro, mas nas redes o tema ajudou o presidente Lula. Veja só, o objetivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao criticar os processos contra Jair Bolsonaro no Supremo, certamente era outro, mas na prática o que ele conseguiu foi ajudar o PT e Lula a impulsionarem a campanha do Nós contra Eles nas redes sociais, gerando uma defesa do petista. Levantamento da Real Time Big Data, feito a pedido da coluna do Estadão, constatou que o Lula conseguiu gerar engajamento rapidamente fora do padrão diário de suas postagens. Em menos de 5 horas ele já tinha alcançado mais de 1 milhão de visualizações na resposta que deu ao Trump pelo X. E mais que isso, a maioria das reações, 54%, entre curtidas e comentários, envio de directs e repostagens, era positiva. E mais, para o Lula vem mais por aí. Sabe qual é a imagem que vai ficar para o Lula no mundo após esse episódio, que deu visibilidade ao Lula mundialmente? Mais visibilidade, porque ele já tem muita, né? Lula vai receber boas notícias da ONU nos próximos dias. Segundo auxiliares, o Lula espera receber boas notícias de dados que serão revelados pela ONU. O presidente Lula aguarda boas notícias da ONU no fim de julho, quando a entidade divulgará seu relatório com novos dados sobre índice de insegurança alimentar no Brasil. Segundo apurou o Metrópolis, o governo brasileiro recebeu informações de que o documento, que será divulgado entre 20 e 25 de julho, vai trazer redução significativa nos indicadores da fome no país. Então aí é isso que deu fama mundial ao Lula. Ele reduzia a fome, reduzia a pobreza. E alguém acha que um bilionário truculento, ignorante como Donald Trump, que se alia ao Elon Musk e depois ambos trocam acusações pesadíssimas um contra o outro, você acha que isso vai causar problemas ao Lula internamente ou no exterior? Muito pelo contrário. O Lula cresceu muito com esse ataque do Donald Trump. E o Brasil também. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.